faça a sua inscrição. Ative as notificações e deixe o like. Quem me protege não dorme, tá? Eu vivo sem traumas. Eu vivo sem traumas. Sabe por quê? O quão é maravilhoso você ter do universo respostas e você não ser ignorante como os ignorantes gostariam que você fosse. Isso é o que mais dói no ignorante. É você não ser tão ignorante quanto ele. E Deus me dá a possibilidade de enxergar de outro prisma. Eu digo sempre, venho dizendo sempre, que uma coisa é você analisar, que uma coisa é você tentar explicar aquilo que todo mundo está vendo, mas que nem todos estão enxergando. E a gente já brincou sobre isso, Billy, porque ver é uma coisa, enxergar é outra totalmente diferente. A despeito dos mais variados argumentos e frases, algumas até inusitadas no final de semana, pós-fala, eu não sou culpado pela ignorância de ninguém. Eu falo o que eu acho, o que eu penso. Só que eu sei o que eu estou falando e pensando. Se alguém não sabe o que está ouvindo, ou não sabe escutar, não sabe interpretar o que escuta e comparar com o que enxerga, então a culpa não é minha. Se as pessoas só veem, só ouvem, mas não enxergam, não escutam e não interpretam. Repito, eu não vou ser para os ignorantes que eles querem que eu seja. Não tive esse dom, não tenho esse dom. Quando eu citei as vaias para Cauli, eu falava não do atleta Cauli. Eu falei do momento inadequado, da condição inadequada, de um jogo em que faltavam 30 minutos, ainda estava 0-0, e que todos os outros que estavam em campo passariam a imaginar simplesmente que eles poderiam ser o próximo a ser vaiado, que eles poderiam ser o próximo a ser perseguido. E ontem veio o resultado a galope. Time principal, e ainda vi gente de forma, para mim, desonesta, tentar atribuir ao goleiro Ronaldo a derrota em 5-1, Babi. Sendo que isso, para mim, além de ser desonesto, não condiz com a realidade. Eu não vou brigar com as imagens. Mas aí, o universo conspira. E não só conspira, como as pessoas também falam. Estando ok, Billy, é só me avisar. Tá ok? Então, já que Papai do Céu é generoso comigo e o universo conspira, vamos ouvir um dos maiores craques jogando como meia do Bahia nos últimos 10, 15 anos, 20 anos. Solta aí ele falando. Está passando vergonha, na verdade. Uma equipe bem trabalhada, uma equipe que não perdeu aqui ainda, mas a gente tinha que pelo menos entrar mais atento, não tomar os gols tão fáceis. Não é culpa só da defesa, culpa de todo o time que não tem marcado em cima, não tem marcado nem no meio nem atrás. Então, tem que melhorar muito no segundo tempo e tentar reverter esse resultado como uma equipe, para trabalhar junto, independente do resultado. Obrigado, Billy. Obrigado, Flau. Obrigado a todos. Porque tem coisas que ficam evidentes e que só não enxerga quem não quer. Vou repetir. Ver é nato. Enxergar é ir além daquilo que você está vendo. É interpretar aquilo que você está vendo. Ouvir é nato. Escutar é interpretar tudo aquilo que lhe está sendo falado. Eu, repito, não sou culpado
de muitos só verem e ouvirem. Papai do céu me deu a capacidade de enxergar e escutar. Everton, obrigado por corroborar indiretamente com aquilo que eu penso e vi. Por quê? Porque ontem o Bahia não jogou nada. A famosa pedra em santo. Mas a famosa pedra em santo tem nome. Por que o Bahia não jogou nada? Porque Rogério Ceni ficou com medo da opinião pública, com medo do que pensaria o torcedor com a sua escalação de um time alternativo, com medo da repercussão disso, com medo de interpretarem que seria um desdém ao Mirassol, com medo disso, daquilo outro. Palavra quem usou medo foi ele na coletiva. O medo de Rogério Ceni fez o Bahia cair pelo placar de 5-1 dentro da cidade de Mirassol. E a responsabilidade única e exclusiva é dele. A responsabilidade é dele. A culpa é dele. Quem teve medo foi ele e esse medo repercutiu dentro de campo. E esse medo atrapalhou dentro de campo. E esse medo nos deu uma derrota vergonhosa. Mas, mesmo entendendo tudo isso, não vou abraçar a teoria do caos. Não vou abraçar a tola, tosca e pequena interpretação de que é ou não para pedir a saída do treinador, de que é culpa de A, de B e de C. Eu vou além. E durante o programa a gente explica muito mais. Mas o Bahia perdeu e tem nome essa derrota. Rogério Ceni. Boa tarde, Babi. Boa tarde, Bará. Boa tarde, Lúcio. A galera que acompanha o canal aqui do Barão ao Vivo. Ontem foi um desastre, né? Nenhum torcedor, nem a imprensa esperava que o Bahia fosse tomar uma goleada, né? E, assim, essas partes de culpados, assim, eu gosto muito de me ir com cuidado, né? Porque, ainda mais hoje em dia que a gente está em rede social e tal. Então, assim, Ceni teve a parcela de culpa dele, porque ele escalou mal e não fez uma boa programação em relação ao jogo, não é? Mas, como você falou, Bará, não tá esse caos todo, entendeu? Continuamos no G4, temos uma partida muito importante na quarta-feira, que é a final da Copa do Nordeste, onde o Bahia é favorito e vai fazer valer pelo título, entendeu? Então, eu entendo que o torcedor tá chateado, tá várias coisas, entendeu? Só que a gente tem que ter calma, que não tem nada perdido. Isso foi, até para a gente analisar, pode ter sido um momento de atenção, não é para o clube mudar a postura em relação aos jogos. E para o torcedor também ver que nem sempre tem que colocar o time titular, né? Você viu que perdemos Pulga, já perdemos Pulga de novo, não é? Para a partida de quarta e também possivelmente contra o Fluminense. Então, Bará, o que nos cabe é torcer para que o Bahia conserte, né, essa situação que tá, né, de você ver que ontem nada deu certo, a defesa falhou, o meio de campo falhou, tudo falhou, entendeu? O ataque não foi competente, não é? Então, vamos, como eu falo, vamos passar uma borracha nesse jogo, esquecer e virar a chave, porque a gente tem coisas mais grandiosas para poder pensar durante o ano do que uma goleada. E sem contar que, se o torcedor do Bahia parar para analisar, a gente já tomou tantas goleadas e hoje em dia olha onde estamos. Então, seguimos no G4 e quem tá zoando, etc., vê a posição que tá e depois conversa com a gente.